Opa, vindo aqui no começo do vídeo, que eu esqueci de falar do backtest. Eu fiz esse backtest por 4 meses e eu esqueci de comentar sobre ele no vídeo. Quem quiser o relatório aqui com a configuração, parametrização, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, é só uma otimização simples que eu rodei e foi o melhorzinho que eu achei. Tá, eu rodei por umas 5, 6 horas e aí foi o melhor que eu achei. Pro dólar, mas eu não testei com muita vontade, não. Fiz ali só para achar alguma coisa que desse lucro, sabe? Deu, vamos ver aqui, 1,17 fator de lucro, meio baixo, payoff descontando taxa, vai dar ali uns 13 de payoff, mas ganhou 30 pau, né? 30 pau tirando taxa ali, fez 5 mil operação, joga uns 15 mil de taxa. Fez uns 15 mil líquido, vai. 15 mil líquido em 4 meses tá bom, sabe? Então, o bom desse backtest aqui, dessa automação que eu estou trazendo para vocês hoje, é que ela tem backtest, tá? Diferente da de Jean, que pelo que eu sei não tem backtest. Então, fiquem com o vídeo aí onde eu explico como é que funciona gradiente, gradiente fixo, gradiente dinâmico e como é que funciona o gradiente head, que é o principal, tá? Da automação. Para quem quiser esse backtest aqui, vai estar no meu grupo do Telegram que está aí na descrição. Só entrar lá e pegar. Lá tem a configuração. Valeu, fiquem com o vídeo aí. Opa, então, vídeo de hoje vai ser sobre o robô de hedge, tá? Que eu criei aqui para operar índice, dólar, Nasdaq, Forex, alguma coisa day trade, tá? Quiser rodar em ações, mas aí tem spread, tem taxa, fica um pouco ruim. Então, pronto, vou explicar aqui o conceito, tá? Da estratégia. Então, pronto, tá? A ideia partiu principalmente desse vídeo de Jean, onde uma aluna disse que usava o gradiente manual e comprava em um ativo e vendia em outro. E pronto, até depois o G automatizou, o meu é um pouco diferente, eu vou explicar as diferenças. Tá? O que, que é um gradiente, primeiro? E depois o que, que o gradiente head faz? Tá? E o nome aqui da automação eu botei só head, porque também serve como preço médio, tá? Que é outra coisa. Então pronto, o que, que é gradiente, tá? O mercado está aqui, subiu, subiu. Aqui, por algum sinal, alguma coisa, identificou que era um ponto de venda. Então aqui teria a entrada inicial de venda. Gradiente, ele é um tipo de gerenciamento. É como o preço médio, como trading stop, mais ou menos, como parcial. É uma forma de gerenciar a posição já aberta. Então vamos lá, deu um sinal de venda, ele vendeu a primeira entrada. E ele vem aqui e vai botar mais vendas para cima a cada X pontos. Então aqui essa distância aqui seria X, né? Definiria via parâmetro. E aí, beleza. Ele pega aqui, botou essa venda inicial. Se o mercado ficar nesse vai e vem aqui, ó, e volta aqui e vem para baixo, quantos gains dariam aqui? Botar o alvo com uma linha amarela aqui. Vou simular aqui no exemplo, o alvo sendo metade do tamanho da grade, tá? Então a grade seria x, o alvo seria x dividido por 2. X dividido por 2. Tá? Então aqui, essa entrada aqui não pegou, essa pegou, o alvo estaria aqui. Ó. Essa entrada pegou, o alvo estaria aqui. E a inicial, geralmente o alvo é bem maior. Então é mais para ter um ganho aqui, caso o mercado fique lateral. Então aqui pegaria um alvo, pegaria uma entrada, outra entrada, pegaria alvo nessa, pegaria alvo nessa aqui também, voltaria aqui, pegaria entrada e pegaria alvo nessa também. Óbvio que aqui no meu exemplo, né, tá dando bom. Depois eu vou dar o exemplo que dá ruim. Então pronto, aqui teria ganho uma, duas, três, quatro. Teria pego 4 alvos. Esses 4 alvos iriam ajudar a subir teu médio, a melhorar a posição, mesmo com o mercado ficando lateral ali. O gradiente para isso é para ganhar em mercado lateral ou uma tendência não muito forte. Tá? Então pronto, eu dei aqui o exemplo, tá, do gradiente fixo, que é esse da esquerda aqui. Agora eu vou dar o exemplo do gradiente dinâmico. Também tem lá no código.
Como é que é o gradiente dinâmico? É o seguinte, ele anda junto com o preço a favor do movimento. Então eu vou, só para ficar mais claro ainda, eu vou botar como azul a entrada inicial. Mas considerem como venda de novo, tá? Então aqui está a venda, a entrada inicial, está aqui nesse ponto. Vamos pôr um Ezinho aqui de entrada. As linhas vermelhas vão ser as vendas do gradiente e as linhas amarelas dos alvos. O espaçamento continua o mesmo, tá? A distância que defini lá no parâmetro, o alvo também continua o mesmo. O que muda do dinâmico para o fixo, deixa eu até escrever aqui para saber diferenciar qual que é qual. Então pronto, aqui tem fixo, dinâmico. Pronto, beleza. Então tá. Qual que é a diferença do dinâmico para o fixo? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a tela. Pronto. Como eu estava falando, o dinâmico ele anda junto com o preço, tá? Então vamos pegar aqui a linha vermelha. Então pronto, aqui teria uma venda, aqui teria outra venda, tá? E aí pegaria os mesmos alvos. Quando o preço foi para baixo, aqui ó, quando aqui ele foi para baixo, ele puxaria essas duas vendas mais para baixo. Então aqui pegou o primeiro alvo, aqui pegou o segundo alvo, aqui pegaria de novo outro alvo dessa venda daqui. E quando foi para baixo, ele puxaria o número de pontos para baixo que andou. Então vamos dizer que aqui, que essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui, foi de 2x. Se ele andou 2x para baixo, ele vai pegar essa linha vermelha aqui, essa ordem de venda aqui, e vai jogar 2x para baixo. Ela vai vir para cá, ó. Essa aqui é a mesma coisa. Ela vai vir para cá. Então o gradiente dinâmico, ele vai trazendo todas as ordens junto com o preço. Então aqui pegaria mais uma venda aqui, e daria alvo mais dois alvos aqui. Então, daria esse alvo aqui e esse alvo aqui. E quando caiu mais para baixo aqui, ele ia trazer mais para baixo as ordens do gradiente, que são as ordens vermelhas aqui. Então, é basicamente isso, gradiente dinâmico e gradiente fixo. O que o robô faz? Ele abre um gradiente de compra e venda no mesmo ponto, no mesmo horário. Dinâmico ou fixo, aí a pessoa calibra lá, tem o parâmetro, e vai ganhando dinheiro com a variação do preço. Então, se o preço ficar no sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, ele vai ganhando nas duas pontas até dar ganho, até dar o limite de ganho. Tá? Então ele vai ficar assim, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E vai só carregando ordens, carregando, carregando, descarregando. Se for dinâmico, quando ele deu essa alta toda, ele ia trazer todas as compras para cima, né, e as vendas para baixo quando ele for ali para baixo. Então o dinâmico ele vai acompanhando junto e o fixo ele fica fixo, né, como o nome já diz. Então o intuito dessa estratégia aqui é ganhar com o mercado lateral, e se o mercado der um movimento forte, se o mercado vier aqui e subir reto, deu uma notícia, subiu 2.000 pontos o índice, reto. Então aqui nesse exemplo do movimento forte, é onde o robô dá limite de perda. Por quê? Porque ele vai carregar várias vendas. Então deixa eu fazer aqui as linhas de venda. Ele vai carregar várias. E a compra ele vai ter só uma. Porque ele só compra quando ele volta. Se ele sobe reto sem voltar, ele está com um comprado e vai estar com uns 15 vendidos indo contra. 15 vendidos indo contra. Que aí é onde tem todo o prejuízo e stop. Tá? Esse é o pior dos casos. Tanto no gradiente único, onde venderia e o mercado iria contra carregando o contrato, quanto no gradiente red, se ele for muito para um lado só, reto, sem ficar voltando para pegar as parciais de take, o mercado vai estopar no limite de perda que o robô tem. Então, basicamente é assim que funciona o robô. Eu deixei ele rodando aqui. Se eu mandar ele zerar a posição, fechou 24 positivo hoje. Tá, eu liguei ele, deixa eu ver aqui, cara. Eu liguei ele agora há pouco, só para deixar rodando, para testar. Tá? Eu liguei aqui, ó, era 13h30, agora é 4h10. Aí ficou uns 40 minutos rodando. Ó, carregou na venda, zerou aqui. Carregou na compra, zerou quando voltou.
Por que eu falei que o meu é diferente do de Jean? Porque o de Jean, até ao menos o último vídeo que eu vi dele, eram dois robôs distintos. Um ele comprava, outro ele vendia. E aí um robô olhava para o outro. O meu eu botei tudo em um só. Qual a vantagem disso? Dá para fazer backtest. Então, fica muito mais fácil achar uma pontuação onde pega uma frequência boa do mercado. Eu vou explicar agora aqui cada parâmetro, mas a principal diferença é o meu tem backtest e o de Jean, até onde eu tinha visto, não era possível fazer backtest. Então vamos lá, como é que funciona cada parâmetro? Taxa por operação para o painel, número mágico de compra, número mágico da venda. É para o robô, vamos dizer, o robô comprador seria o 10 e o robô vendedor seria o 20. Tá? É só para isso, é para ter um ID na ordem enviada. Para não dar conflito com outros robôs, enfim. Pintar gráfico é para ficar dessa cor. É verdinho, roxinho e fundo cinza. Quantidade de contrato e entrada, tá 0,05. Porque eu estava testando no Forex também. Tá? Tava testando Nasdaq. Então vamos botar um. Quantidade de cada grade. Alvo financeiro. Isso aqui é diferente também. Eu acho que o de Jean não tem. É um alvo financeiro da operação. Então não é diário. A operação tá 100 positivo ou 300 negativo, como está no exemplo do parâmetro, ele vai zerar a operação e vai começar de novo. Vai abrir outra. Então é isso. Mágicos analisados. É para meta. Tá? É para meta, tanto para esse alvo aqui, quanto para esse daqui. Tem que botar os dois que digitou aqui em cima. Beleza, vem aqui, vai botar meta de ganho diário ou limite de perda diária. Tipo do gradiente é o dinâmico ou o fixo, que é o que eu expliquei ali no rabisco. Puxar grade do gradiente dinâmico. É de quanto em quantos ticks vai puxar a grade. Para o índice dá para usar um. Para o dólar pode usar um também. Tava 100 porque no Nasdaq um tick é muito pequeno. Então eu botei 100. Tipo parametrização. Único ou customizável. Vamos lá. É entre esse daqui, que é o único, ou esse daqui que é o customizável. Qual a diferença? O único dá para otimizar. Aí tem aquele vídeo lá meu, onde eu fiz como fazer a otimização no MetaTrader. E aí daria para otimizar, ver qual que é a melhor pontuação da distância de cada grade e da distância do alvo. E a quantidade de contrato e aqui quantidade de grade que vai fazer. Para o customizável, dá para botar uma quantidade diferente para cada grade. Então, primeiro eu quero com 1, a segunda eu quero com 3, a terceira eu quero com 8, com 6, a quarta eu quero com 9 e ir fazendo esse gerenciamento meio customizável. Mas aí o ruim dele é que não tem como otimizar. Então não teria como ver qual que é a melhor distância, enfim. Sei que o meu também serve como preço médio. Porque se vier aqui e botar um alvo grande, botar por exemplo 2.000 de alvo e distância em pontos de, vou botar aqui distância da grade de 20 ticks, que dá 100 pontos no índice, e botar, isso aqui tá bom. Opa, eu acho que não ficou muito claro como seria o preço médio, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. O preço médio se usaria com a junção da saída por financeiro mais o preço médio, tá? Seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Então o preço médio, pensem o seguinte, ele não teria esses alvos. Então o preço médio seria isso aqui, ó. Ele pegaria, ele pegaria 3 ordens de venda e o médio ficaria aqui, ó. E aí a saída seria por financeiro. Então, por exemplo, seria como se tivesse posicionado em 3 contratos com o médio aqui em cima. Aqui em cima, um pouco mais acima de onde entrou, eu quero dizer, né? Aqui, um pouquinho mais acima, né? Então, ficaria com 3 aqui, ao invés de um aqui embaixo. Ao invés de um aqui embaixo, ou, por exemplo, com o gradiente ele sempre fica com um quando vai a favor. Ele carrega quando vai contra. Tá? O médio ele também carrega quando vai contra, mas quando vai a favor ele mantém a quantidade de contrato para pegar o gain financeiro mais rápido. Então, também daria para tentar achar uma configuração com preço médio com algum alvo financeiro. Ignorando a meta diária, talvez eu botando uma meta diária também,
mas usando o médio, tá? Ao invés de... E aí ele vai fazer médio para cima e para baixo, né? E aqui, tanto faz se é dinâmico ou fixo, é a mesma coisa, a mesma lógica do gradiente. Se for dinâmico, ele vai trazendo as ordens de médio para frente junto. E é basicamente isso. Não ficou muito claro, eu acho, no vídeo, como é que seria o médio, tá? O preço médio. Mas o preço médio é isso, é basicamente um gradiente, só que sem fazer a realização parcial de cada nova reentrada. Ele carrega tudo e não faz. Se o alvo está grande, se o alvo está, por exemplo, que nem nos exemplos aqui de meio X, né? O alvo curto ele vai pegar. Agora se o alvo está 1000 pontos, né? 1000, 2000 pontos, o alvo está aqui embaixo de cada entrada. Então daria no mesmo que não ter alvo, sabe? Então, tipo, é como se tivesse preço médio. Por isso que eu falei aí que é tanto de médio quanto gradiente. Quem quiser rodar médio ou gradiente, é, escolhe, é só aumentar o tamanho do alvo, tá? Vou rodar aqui o backtest agora. Então, assim, visualmente é meio confuso de entender o que está acontecendo. Por isso tem o painelzinho aqui de resultado, aqui tem as ordens, principal comprada, principal vendida, e uma grade, gradiente de cada um, tanto do comprado quanto do vendido. A linha amarela é onde está o preço médio, e aqui ele está como médio, né, como eu expliquei. Quantidade aberta está menos um. O que significa? Que ele está comprado e vendido na mesma quantidade, com um a mais de venda, por isso está menos um. Isso aqui é a diferença entre o comprado e o vendido. E é basicamente isso a automação. Tá? Quem quiser testar por 7 dias pode entrar em contato comigo, ou entra no grupo do Telegram que está na descrição. Tem o meu WhatsApp na descrição, tem o Telegram na descrição. Só chamar aí que eu mando o teste 7 dias. Quem quiser alguma melhoria, alguma mudança nesse robô, pode chamar também que eu faço. Tá? A gente veio aí para fazer a alteração. E é isso. Robô apresentado, explicado como é que funciona o gradiente. Qualquer dúvida, bota nos comentários também. Ou entre em contato comigo. Agora aqui no fim vou deixar o vídeo do como fazer backtest no Meta 5. Que para quem tiver alguma dúvida, quiser pegar esse robô aqui e fazer backtest e otimização, vai estar aí no fim do vídeo agora. Valeu, falou, até mais.